Perfeito. Bom, senhores, momento de tensão no mundo. Inclusive, hoje faço um convite, senhores que acompanham. A Jovem Pan vai fazer um especial hoje no Headline News, às 10 da noite, falando sobre a guerra na Ucrânia. São 160 dias. E nós temos um outro ponto de tensão no mundo. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, desembarcou agora há pouco em Taiwan, ilha do Sudeste Asiático, que reivindica independência em relação à China. O governo da China, por sua vez, condenou a visita de Pelosi como uma grave infração de sua soberania e integridade territorial e disse que todas as consequências serão de responsabilidade dos Estados Unidos e dos movimentos separatistas de Taiwan. Menos de 24 horas atrás, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou que a humanidade está a um passo da aniquilação nuclear e pediu que as potências nucleares trabalhem para reduzir seus arsenais. Estamos chegando no final da nossa linha, da nossa trajetória, Piperno? Bueno, 2022 realmente vai passar para a história como um ano de tensões extremamente perigosas, porque vejam só, esses conflitos, né, a guerra lá na Ucrânia e agora esse conflito político-diplomático, ele envolve as três maiores potências nucleares, inclusive. É claro que isso também é muito curioso, porque nesse momento, inclusive, se completam aí 50 anos do degelo das relações Estados Unidos-China, né, da histórica visita do presidente Nixon a Pequim, em 21 de fevereiro de 72, obra, inclusive, arquitetada por diplomatas como Kissinger de um lado e Zhou Enlai do outro. Está faltando gente assim. O fato é que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, ela é, sim, alguém que, durante já de várias décadas para cá, ela se mostra uma ferrenha opositora de muitas decisões da China. E ela resolveu avançar algumas casas ao fazer essa visita, que inclusive teve alguns contornos aí de romances, de espionagem com rotas aéreas desviadas, enfim. Mas o fato é que essa visita é também um recado da administração Biden para a posição da China em relação à Rússia e à guerra na Ucrânia. Porque a gente sabe aí do pacto sino-russo, né, e em detrimento da Ucrânia, a gente sabe do apoio material e político prestado pela China à Rússia, para que se evite não apenas o isolamento político e comercial de Putin e da Rússia, mas também para que se estabeleça laços de dependência de uma economia hoje muito menor e menos importante da Rússia à China. E aí, então, esse é um recado do governo americano, do tipo, olha, fiquem longe de lá, porque a gente, então, vai agir aqui. Só que esse passo pode ser muito perigoso. Bom, Marco, quem está em Taiwan fala assim, um dia nós vamos retomar o nosso território. Quem está na China fala, um dia nós vamos retomar Taiwan. E isso vem se arrastando ao longo dos anos. Alguém precisa colocar um freio para a China, e esse alguém é os Estados Unidos, e por isso nós temos a movimentação de tropas no mar da China, de porta-aviões americanos. Esse estado de tensão, ele é necessário? Então, William, você pode fazer a coisa certa, você pode fazer o que é certo do jeito errado. E eu vejo o governo Biden exatamente por essa linha. Quer dizer, é importante reafirmar a influência americana em Taiwan, que respeita a independência de Taiwan, respeita a autonomia deles. Esse é um ponto. Agora, como que isso é feito? Isso é feito sem uma sinergia, sem uma estrutura coesa de governo, onde Biden não conversa com a Nancy Pelosi, você tem a ida dela para lá, avisando que estava indo antes, quer dizer, você tem um monte de atos, né, que são estratégicos previamente à visita dela, em termos de comunicação, e isso remete a algum tipo de inteligência diplomática que eu não enxerguei. Pelo contrário, eu vejo atitudes atabalhoadas, que nem aconteceu na Ucrânia. Biden, o senil, o atabalhoado, com Nancy Pelosi, a hipócrita, a venal Nancy Pelosi, que é uma política demagógica, que é uma política de quinta categoria, que ela está agindo de maneira totalmente errática. Então,
Qual é o problema disso? Se você tem um governo errático, mandando sinais erráticos, você não consegue gerar o que o Trump conseguia gerar por meio da sua comunicação aos demais países do globo, que é a presença firme, a presença forte de uma estrutura coesa. Tanto que você viu, a invasão na Ucrânia aconteceu sob égide de Biden. Por quê? Porque é um tonto, porque é um cara inábil, então, Marco, porque é um cara completamente esse tonto sem foi aquele condição. que conseguiu caçar agora um terrorista e ele deu o aval, não foi isso? Ele não, né? A não, ele falou que comandou a operação, não foi isso? Operação. Para inglês ver, né? Obama matou Bin Laden, enfim, o governo Obama matou Bin Laden, o governo Biden agora acaba, então, tirando de cena o número 2 da Al-Qaeda. O número 2 com 71 anos de idade. Então, são ações firmes, mas é o comandante. Não, tudo bem. Ações firmes. É ótimo extirpar terrorista do mundo. Claro, eu sou super a favor inclusive, disso. Inclusive, os democratas agora, conseguiram isso acontece também agora na véspera de eleições das midterm elections. Trabalho de as eleições inteligência que vem sendo feito há muito tempo, como essa visita de Mas Nancy eu não atribuo Pelosi. isso a uma vitória do Biden. É um trabalho de inteligência. Claro, é uma política de Estado. Do governo não é uma Biden, política de governo. De gente que ele pôs lá. Ainda tem esse detalhe. É uma política de Estado, não é de governo. É uma política de gente que ele pôs lá. Não, imagina. Inclusive, o governo Trump não conseguiu. Você tem que tirar o chapéu para os acordos de paz que foram firmados no Oriente Médio durante o Trump. Acordos de paz. Trump merecia o Nobel da Paz. Merecia o Nobel da Paz pelos acordos que foram firmados no Oriente Médio. Acordo de paz com o Irã, destruiu o acordo com Cuba, destruiu tudo. Quer dizer, você é um negacionista da diplomacia internacional. Não, eu sou pelos acordos de paz. Né? A administração Obama conseguiu 2 muito expressivos, com o Irã e com Cuba. Conseguiu arrebentar a questão do Irã. Conseguiu arrebentar. Foi graças ao Obama que o Irã começou a enriquecer urânio. Você está de brincadeira comigo? Essa leitura está totalmente errada. Meu Deus do céu. Então, conseguiu finalmente desmilitarizar um pouco naquela região, porque, afinal de contas, alguém precisava fazer alguma coisa, ele fez. Né? Fez. Um acordo que ele deu dinheiro para o Irã. Ele deu milhões de dólares para o Irã. E o Irã enriqueceu urânio. Olha, não deu nada. O Irã também não enriqueceu urânio naquele período. Aliás, o Irã mandou praticamente todo o seu urânio para que fosse enriquecido lá na Europa. A Europa que acabou, de certa forma, o menos hábil que já passou pela história dos Estados Unidos foi Barack Obama. Mas Jimmy Carter junto com ele. Gente, por falar nisso, teve o primeiro condenado lá do ataque ao Capitólio, né, Piperno? Teve. Aliás, Marco, aconteceu ou não? Tem mais uns 500 na fila, William. Tem um monte. O quê? É porque o Marco nega o ataque ao Capitólio, né, Marco? Não, ataque não. Ah, não, foi o quê? Foi um ataque? Foi o quê? Não, me fala o que foi. Ou uma visita. Eles estavam procurando uma colônia de férias e aí desavisadamente... Vamos tentar contextualizar de maneira honesta. Vamos contextualizar de maneira honesta. Aquele viking estava procurando um parque escandinavo e aí ele acha que o viking atacou. O que aconteceu? Você teve uma mobilização popular que acabou invadindo, sim. A grande questão que deveria ser objeto de investigação, não por relação com o Trump, pelo contrário, relação de quem abriu as portas do Capitólio para o pessoal entrar. Porque o pessoal entrou, simplesmente. E daí, você viu lá, senhorinhas, tinha um monte de gente com a bandeira dos Estados Unidos. Quem levou um tiro e morreu foi uma manifestante de um policial do Capitólio. As outras pessoas morreram de mortes naturais. Infarto, o cara invade isso. Droga. Está sendo pisoteado e morre. Nada a ver com isso. Morreram 6 pessoas lá e o cara vai lá tem um ataque cardíaco. Isso é fake news. Ele insiste em falar que falando sobre tensões. O Congresso dos Estados Unidos que diz que não é. Não, e deixa eu falar uma coisa, William. A vice-presidente dessa comissão é Liz Cheney, uma ilustre integrante do partido republicano. E daí ela filha de um vice-presidente dos Estados Unidos. Só um ponto importante aqui dessa discussão. Pra você ter uma ideia, os democratas eles são tão malucos com relação a esse tema que eles compararam nos discursos recentes, Kamala Harris e os outros democratas, a 6 de janeiro com Pearl Harbor. Pra você ter uma ideia, William, olha a falta de clareza, de proporção, de razoabilidade. São eventos diferentes. Razoabilidade total sobre o assunto. Nesse caso aqui, pelo amor de Deus. Um país foi invadido, sabe? É um absurdo. As instituições quase foram estupradas. Contra a inteligência humana. Quase estupram. Por que eles fazem isso? Só para concluir, eles fazem isso porque eles querem de alguma forma criar a narrativa de que o Trump estava envolvido com isso. E ao que tudo indica, segundo relatos de funcionários do governo, absolutamente Trump, inclusive,
ligou para pessoas ligadas às Bobagem, mentira, manifestações. isso daí já foi desmentido lá nos Estados Unidos. Não foi não. Foi. Ele, inclusive... Você está mentindo não ao vivo. Inclusive, Steve Bannon, o parceirão dele, amigo da, enfim, da Bolsolândia, vai estar aguardando, inclusive, a proclamação da sentença que foi condenado. A Pelosi pode, então, provocar uma guerra mundial, senhores? Não vai chegar a isso. Acho que não. Não, e outra coisa, esses burocratas, nuclear, né? vou te falar. Olha, esses burocratas programa Opinião vai ficando por aqui.